Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre fé. No capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 1, o Senhor Jesus conta uma parábola que em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E nesta cidade também havia uma viúva que tinha uma causa a ser julgada por este juiz. E a Bíblia diz que todos os dias esta mulher ela ia e insistia com este juiz: julga minha causa, julga minha causa. Chegou uma hora que este juiz, de tanto esta mulher importuná-lo, ele diz: vou julgar a causa dela. Porque essa mulher me molesta todos os dias. Ela está me incomodando todos os dias. Vou julgar a causa dela. O Senhor Jesus conta esta parábola e diz para nós, ele diz assim: agora vocês olhem para as palavras deste juiz. Ele fala isso no versículo de número 6 do capítulo 18, Jesus diz: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus está dizendo assim, olhem este exemplo que eu estou dando a vocês. Eu estou falando a vocês que tem um juiz, alguém que tem a capacidade de prender ou de soltar, alguém que tem o poder de executar a lei na mão. Jesus diz assim, olhem para este exemplo. Olhem para o exemplo deste injusto juiz, que de tanto aquela mulher insistir com ele, talvez ele tinha lá inúmeros processos a serem julgados, inúmeras questões a serem resolvidas, mas de tanto aquela mulher insistir, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Talvez essa mulher ia na casa do juiz, batia na porta, batia palmas. A hora que o juiz ia sair para ir para o trabalho, ela ficava lá esperando ele, dava ao menos um tchau, assim, dizia: eu tô aqui, julga a minha causa, viu? Às vezes o juiz estava no mercado, essa mulher sabia, às vezes a hora que ele ia lá buscar pão fresco, ela ia lá e dizia assim, nós estamos aqui na fila da padaria, nós dois para pegar pão, mas julga a minha causa, viu? Aquela mulher, ela insistiu tanto, que aqui não fala, mas eu creio que esse nível de insistência, aquele juiz quando ele ia dormir à noite, ele lembrava daquela mulher. Aquela mulher começou a se tornar uma figura conhecida por ele, o rosto dela se tornou conhecido daquele injusto juiz. Chegou uma hora que ele não suportou mais, ele falou: não, vou julgar a causa dessa mulher. Agora Jesus diz assim, olha para esse exemplo, e ele diz: acaso o Deus Todo-Poderoso não fará justiça a vocês, ainda que lhes pareça tardio? Ainda que lhe seja tardio? Acaso Deus não fará justiça aos seus filhos, que clamam a Ele de dia e de noite? Aqui Jesus nos dá uma chave poderosa. Aqui ele fala que alguns que clamam a Deus parece ser tardio os seus pedidos. Por quê? Porque Jesus fala assim, aos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio, ele diz: digo-vos que depressa fará justiça o Senhor Deus. Jesus está dizendo, se um juiz iníquo, que não tem temor algum, que executa uma lei terrena e falha, após uma insistência, ele toma uma decisão de julgar logo aquela causa. Um homem que talvez tinha que parar vários afazeres para poder atender um pedido, ele vai e toma uma decisão e julga a causa daquela mulher. E Jesus agora diz: acaso o vosso Pai, que não precisa de fila, de documento, para ele poder atender alguém,
A lei que ele executa, ela é boa, perfeita e agradável. O conselho que o nosso juiz, o Deus Todo-Poderoso, segue é o conselho da sua própria vontade, que é perfeita. Então o problema está onde? Deus é tardio em nos atender? A lei de Deus precisa ser averiguada? Deus está muito ocupado? Não, queridos. As coisas estão demorando aos nossos olhos, porque nós não temos nos tornado insistentes. Jesus diz assim, os seus escolhidos, eles clamam de dia e de noite. O nosso rosto, ele precisa ser conhecido no céu. Quando nós levantarmos a nossa mão, nos nossos momentos de oração, nas nossas horas de oração, e quando a nossa voz romper, ela sair de dentro de nós, na hora que nós dissermos assim, Senhor, em nome de Jesus, a nossa voz seja conhecida nos céus. Os anjos no céu comecem a entender e dizer, Senhor, a voz dele começou a ser ouvida de novo. O rosto nosso precisa ser conhecido nos céus. O Espírito Santo, ele precisa nos conhecer, ele precisa conhecer alguém que esteja clamando de dia e de noite. Nós achamos que fé é simplesmente acreditar. Acreditar, queridos. Até quem compra um produto e paga e espera ele chegar na sua casa está acreditando que vai receber algo. Fé não está limitada a acreditar, a dar um crédito. Fé é algo construído. Fé é algo que precisamos clamar de dia e de noite, até que o que nós estamos pedindo, ainda que nós não estamos vendo, mas pela fé, aquilo é gerado diante dos nossos olhos. Fé é nós tornarmos o nosso rosto conhecido nos céus, a nossa voz conhecida diante de Deus em oração, súplica e ação de graças. Então, queridos, que nós podemos pegar nesse dia o exemplo desta viúva. Aonde nós estivermos, seja na padaria, seja no carro, seja na rua, ela precisava ver o juiz para poder insistir com ele. O nosso juiz, o porta-voz dele está aqui dentro, o Espírito Santo. Nós podemos clamar a ele dia e de noite. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos colocar tudo isso diante do justo juiz, que não tem fila nos seus documentos a ser julgado, e ele depressa julgará as nossas causas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.